Estamos passando por uns probleminhas aqui na fronteira de Belize. O Eduardo teve que voltar ali na fronteira da Guatemala. Depois de dias intensos em Lanquim, nos despedimos de Semuc Champey. A estrada nos levou até Coban, uma parada rápida. Só uma noite, o suficiente para colocar a vida em ordem e seguir viagem. Mas foi em Isla Flores que o encanto voltou com força. A ilha, rodeada por água e cultura, virou nossa base para explorar as grandiosas ruínas de Tikal. As pirâmides, a energia do lugar, inesquecível. Só que nem tudo saiu como planejado. Na fronteira da Guatemala com Belize, o inesperado. Meu passaporte italiano não foi aceito. E por um momento, a dúvida: será que a viagem acabou aqui? Nesse episódio, você vai descobrir como conseguimos entrar com o passaporte brasileiro. Porém, isso trouxe um novo desafio. E o México? Como é que fica agora? Estamos aqui em Lanquim, terminando de arrumar as coisas. Decidimos que a gente não vai dormir aqui hoje. Vamos seguir rumo ao norte. Provavelmente o destino será Coban. Vamos lá. Bom dia, bom dia. Bom dia! Bom dia. Estamos em Coban, no meio mais ou menos da Guatemala. E hoje é muito importante para a gente, que é onde a gente vai fazer um deslocamento muito grande. Vamos para o norte da Guatemala e nos preparar para a fronteira com Belize. Mas antes de atravessar para Belize, a ideia é conhecer a Isla de Flores, onde a gente vai tentar se hospedar hoje. Se Deus quiser, a gente vai chegar bem lá. Embora a estrada está com 2 alertas de balsa, a gente não sabe como funciona. A gente não tem muito dinheiro igual o Temaltenco aqui, o Queçales. E diferente dos outros países aqui da América Central, eles não costumam aceitar muito dólar. Tem isso também, né? É verdade, eles não aceitam. E tem um outro alerta no Google que passa por estrada privativa, não sei se tem algum tipo de pedágio. Eu não sei, não entendi realmente esse alerta. Vamos viver para aprender. São aproximadamente 280 quilômetros a 300. 5 horas. 5 a 6 horas de viagem. Era para ser um pouquinho mais cedo, mas atrasamos um pouquinho. E a gente estávamos vindo de viagens muito curtas, de 100, 150 quilômetros. Aí quando a gente está pegando agora esse de 200, quase 300. E 5 horas, a questão é o tempo, né? Não é nem a quilometragem, o tempo que é muito longo. Não são estradas para você andar veloz, é muita... Dá uma cansadinha. Muita curva, muita serra, muita... Exatamente. E é uma estrada diferente que a gente estava pegando aqui na América Central. Estava pegando mais reta, coisas mais tranquilas. Mas essa é a ideia. Tentar chegar cedo lá, não muito tarde, chegar bem e já começar os preparativos para Belize. Um pouco de ansiedade. Com certeza chega antes do escurecer. E vamos conhecer também Tikal. Tikal vai ser muito legal. Estamos muito ansiosos para isso. Agora bora que a estrada é longa e o dia tá lindo, graças a Deus. Deixamos Coban para trás com o coração cheio e os pensamentos acelerados. As montanhas da Guatemala foram nosso refúgio por dias. Entre neblina, silêncio e aquela sensação de estar no meio de tudo e ao mesmo tempo distante de qualquer pressa. Agora seguimos para o norte, rumo à Isla Flores. E no caminho, a estrada parece falar com a gente, como se cada curva lembrasse que o tempo está passando, mas que ainda tem tanta coisa para viver. Estamos numa cidadezinha chamada Xuxu, aqui na Guatemala, e essa cidade é muito próxima à fronteira do México. Um caminho ali, e você pega a estrada de chão, não tem fronteira, tem a fronteira, mas não tem imigração, você consegue entrar no México atravessando um rio. Muitos imigrantes utilizam essa pista para atravessar o México, mas estava conversando com a menina que estava atendendo a gente aqui no posto, a gente parou para beber uma água, falou que é muito perigoso, muita presença do quartel, entra numa floresta também, do lado mexicano, e fala que tem muita morte, muito homicídio, ela não aconselha entrar por aquele caminho. Embora essa região, essa cidade seja muito calma, muito pacífica, muito tranquila, do lado da Guatemala, mas do lado mexicano
E essas regiões mais próximas da fronteira são realmente muito perigosas. Agora estamos faltando mais ou menos umas 3 horas para Flores. Estamos saindo do meio da Guatemala e estamos chegando ao norte da Guatemala. E na estrada a gente se vê de fora, vê o quanto mudou, o quanto se adaptou e o quanto deixou de lado para viver de verdade. E nesses últimos dias pela América Central, nós entendemos que viajar não é só se mover, é se transformar. É deixar a poeira da estrada grudar na alma e deixar o mundo te moldar de um jeito que você nunca imaginou. A moto segue firme, mas é como se ela deslizasse num ritmo mais calmo. Como se dissesse, aproveita, sente, respire fundo esse último trecho. Porque mesmo quando a gente não está procurando nada, o caminho entrega tudo. E nós nos entregamos também. E aqui estamos, rumo a Tikal, cercados por história, natureza e sonhos que a gente ainda nem sonhou. Com a certeza de que essa jornada é só um capítulo, mas um daqueles que a gente vai reler com carinho para sempre. Chegamos onde pega a balsa. Sabe o nome da cidade? Sayhuachi. Sayhuachi. É indígena aqui, né? Nós passamos por muitas aldeias indígenas. E muitos túmulos. Muitos túmulos. São as lombadas. Eles falam túmulo. Muito. Muito. São eles são muito ruins de passar, eles são altos. É horrível. E ao que tudo indica, é de graça essa balsa. Vamos esperar aqui para comprovar isso aí. Flores surge no horizonte como um sopro de cor no meio do lago. Uma ilha pequena, mas vibrante, que vai ser a nossa base para explorar as ruínas milenares de Tikal. E é impossível não olhar para esse momento como um ponto de virada. Atravessamos países, fronteiras, culturas, sentimos medo, euforia e liberdade. Cada passo até aqui foi uma escolha. E cada escolha um pedaço da nossa história. Chegamos ao paraíso Isla Flores, aqui na Guatemala. Uma viagem dura, muito túmulo, mas agora a gente vai relaxar aqui. Saúde, pode mostrar muito que o YouTube não curte. Muita cerveja. E aí, Musão, cansada? Mortinha, parece que a gente fez 1000 quilômetros hoje. E chegando aqui ficou muito quente, ficou 37 graus para mais. Tô cansada. Vontade de dar um mergulho. Tem gente que dá um mergulho aqui. Pessoal ali nadando. A gente faz um filme aqui. Agora vamos fazer um lanchinho aqui, um almoço rápido. Esperando a hora de check-in. Isla Flores, no coração do lago Petén Itzá, carrega uma história curiosa e ancestral. No passado, ela foi a capital do último reino maia a resistir à colonização espanhola, o reino de Tayaçal. Enquanto o resto da civilização maia já havia sido conquistado, os habitantes de Flores mantinham sua independência até o ano de 1697, quando os espanhóis finalmente conseguiram invadir a ilha, cruzando o lago em canoas e abrindo caminho à força. Mas o que poucos sabem é que o nível do lago Petén Itzá já esteve muito mais baixo. Dizem que, em épocas mais secas, é possível ver as ruínas submersas dos tempos antigos, escondidas sob as águas calmas que hoje rodeiam a ilha. É como se a história de Flores estivesse ali,
flutuando entre o que se vê e o que ainda está por descobrir. Aqui na Guatemala você tem a opção do autosserviço. Ele custa o galão mais aproximadamente R$2 mais barato quando você serve. Tá 30 quetzales, a V-Power, no autosserviço, e se você pedir pro fretista abastecer, sai a 34, 33,90, mais ou menos. Sair da portaria do Parque Nacional de Tikal é quase como começar uma missão secreta. Você recebe uma ordem, um tempo limite e nada de acelerar. São 17 quilômetros até a entrada arqueológica, em uma estrada cercada de floresta densa, onde o limite é 40 km por hora. E não é só uma sugestão, viu? É lei. O guarda da portaria marca seu horário direitinho. E lá no final da estrada, outro guarda vai conferir se você chegou no tempo certo. Chegar antes de 20 minutos, multa na certa. Ou seja, não é sobre chegar, é sobre chegar devagar e com estilo. A gente foi curtindo a paisagem numa paciência digna de um monge tibetano, seguindo cada metro da estrada. Mas o melhor foi quando uma picape vermelha apareceu em nossa frente. Cheia de criança, em sua caçamba, começaram a brincar com a gente. Cada curva era um aceno, um sorriso, uma competição de caretas. Lógico que eu ganhei. E no fim, foi um combo perfeito. Floresta, risada e zero multa. Missão cumprida com sucesso. Vamos começar o nosso passeio aqui em Tikal, no Parque Arqueológico de Tikal. Ansioso? Tô um pouquinho. Tô curioso para conhecer as pirâmides maias. Nós fomos deixamos para comprar o ingresso aqui na entrada. E chegando aqui, nós descobrimos que eles não aceitam cartão, somente quetzal, só efetivo, só dinheiro. Só efetivo, ou dólar também. E nós não trouxemos, porque são 300 quetzales. São 300 quetzales para os dois. Então, a gente acabou comprando online mesmo ali na hora. E nós acabamos comprando pela internet. Deu 7 quetzales a mais. Então deu 307 no total. 307 dá quanto mais ou menos em real? R$240, R$250. Por os dois. Agora é caminhar aqui, dá uns 20 minutinhos até a primeira pirâmide. Tikal, ele tem aproximadamente 2.500 anos, todo o complexo. Porém, essa pirâmide, que marca o fim da dinastia Kutum, ela tem 800 anos, 900 anos depois de Cristo, aproximadamente. Então é uma pirâmide relativamente nova. E ali temos algumas pedras. Cada pedra daquela é para representar um rei, talvez seja uma dinastia, né? Cada uma delas ali como se fosse um altar. E cada um tem o seu altar ali.
Entre as imponentes ruínas de Tikal, uma das construções mais curiosas é o Templo 6, também conhecido como o Templo das Inscrições, que foi construído por volta de 800 d.C., já no fim da dinastia dos Kutum. É uma das pirâmides mais novas do sítio e se destaca não só pela sua altura, mas também pelas inscrições hieroglíficas entalhadas na parte de trás da estrutura. Uma verdadeira crônica de reis, guerras e rituais. Em frente à pirâmide, dá para ver grandes pedras verticais, que são chamadas de estelas. Elas funcionavam como totens históricos, cada um contando parte da trajetória de um governante ou de um feito importante da cidade. Mas quando bate palma aqui, que pega toda essa parte de frente, faz um barulho diferente no fundo, ó. Ela ecoa? Parece um barulho de pássaro. Não sei, é diferente. Faz novamente, eu. E por que os mais escolheram essa região, esse local? O motivo está aqui, ó. E o tipo de rocha, o cal, fundamental para fazer a liga, o cimento deles. Plaza Central aqui das Minas Maias, aqui de Tikal. Aqui era o centro da cidade, onde tinha a padaria deles, o mercado, o banco, era tudo aqui. Muito bonito. Aqui na Praça Central a gente tem as duas pirâmides principais do Império Maia. Essa é a rainha e aquela lá, o rei. Tikal foi uma das cidades maias mais poderosas do período clássico, escondida bem no meio da selva de Petén, na Guatemala. E bem no coração do sítio arqueológico está a Grande Praça, onde se erguem duas pirâmides emblemáticas, quase como se estivessem em diálogo eterno. De um lado, o imponente Templo 1, conhecido como o Templo do Grande Jaguar, abriga o túmulo do rei Jassan Chankawil, um dos governantes mais influentes de Tikal, que reinou no século 8. E do outro lado, o Templo 2, ou Templo das Máscaras. Acredita-se ter sido construído em homenagem à sua esposa, a rainha Lady Lahan Unem-mo, formando esse par simbólico de poder e eternidade. O curioso é que, apesar do Templo 1, seu túmulo real, ele é mais estreito e vertical, com cerca de 47 metros, enquanto o Templo 2 é mais largo e robusto, como se revelasse em pedra personalidades distintas. Outro detalhe fascinante são as estelas e altares circulares em frente às pirâmides. Eram usadas em cerimônias religiosas e registros históricos, como se a própria cidade contasse a sua história àqueles que parecem para ouvir. A gente pode ver a força da natureza, né? Tomou conta desse templo todo, a gente passou por outro tempo também, depois a gente mostra os vídeos. Olha, tomou conta de tudo. Aqui mais um templo, um exemplo que a natureza toma conta de tudo. Ele está lá dentro. Não tiraram, né, as plantas, o matagal, e o templo permaneceu intocado. E agora nós chegamos aqui na pirâmide 4, o templo 4, e ele é um dos mais altos, é o mais alto templo aqui do complexo, e um dos maiores também. E lá dá para ver onde nós estávamos, que é a Praça Central.
floresta linda, cercando todo o parque aqui em Tikal. É uma floresta secundária. Antigamente, na época que eles viviam aqui, desde o início da cidade, né, de Tikal, aqui das pirâmides, da formação das pirâmides, há mais de 2.500 anos atrás, até quase 1.000 anos atrás, era tudo deserto, porque eles usavam a madeira verde, porque ela esquentava mais do que a madeira madura, para queimar o cal e fazer o cimento deles. Então isso aqui era tudo um deserto. Essa floresta que a gente vê hoje aqui é uma floresta totalmente secundária, ela não é 100% original, não é aquela originária, né, que tinha antes das pirâmides. Então, depois de 3 horas, esquentou bastante aqui em Tikal, conseguimos concluir todo o passeio, muito lindo, e para mim valeu muito a pena. E você, Amazon, o que você achou? Valeu muito a pena, é lindo, realmente é muito bem conservado e só é muito quente. O sol tá pino, tá aceso. Agora é quase 1h mais ou menos da tarde, então o sol tá pegando. E hoje é uma segunda-feira, perfeito, porque não tá tão cheio, conseguimos fazer as filmagens, os vídeos com pouca gente também. Né? Visitar todos os templos tranquilamente, sem muita gente, muito tranquilo. Valeu muito a pena, muita história. Visitamos o mundo perdido de Tikal. Eu, principalmente, estou muito satisfeito, muito feliz de ter vivido essa experiência. Exatamente. Agora a gente vai voltar lá para Flores, para a Isla de Flores. Almoçar, dar uma descansada. Tem muita coisa ainda pela frente. Olá, bom dia, arrumando aqui o boné. Estamos em Isla Flores, em Petén, na Guatemala. Nosso último dia aqui. E aquele frio na barriga, aquela ansiedade pré-fronteira. Estamos indo rumo a Belize, aproximadamente umas 4 horas de viagem. Tudo ok aí? Tudo ok, só a ansiedade que tá pegando forte, mas fora isso, tudo certo. Dia de fronteira sempre dá uma tensãozinha a mais no coração, mas vai dar tudo certo. Agradecer a Guatemala, os guatemaltecos, que foram gente finíssima, acho que foi um dos lugares onde a gente foi mais bem recebido aí na nossa viagem. Também não tem lugar que a gente não tenha sido bem recebido. Não teve ninguém que nos tratou mal. Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Mas aqui eles trataram excepcionalmente muito bem. Sim, eles são muito solícitos. Tudo que você pergunta, eles querem te ajudar muito. E tudo na boa vontade. E com muita educação. Sempre com muita educação. Muito. São uns queridos. Com certeza é um país que vai ficar guardado no nosso coração. É um país que vale a pena visitar. É muito bonito. Vale a pena. Muito bonito. Tem de todas as belezas possíveis. Eu acho que na América Central só faltou a praia aqui que a gente não pôde ir, mas... se tivesse uma praiazinha legal, seria o top 1, tá? Seria o top 1. Ali entre Costa Rica e Guatemala. Exatamente. Mas acho que a Guatemala tá um pouquinho acima. Difícil. Até pelo custo-benefício. Sim, exatamente. Tudo que se envolve. A questão é que pra mim a Costa Rica tem praia, então a praia ela tem um espaço maior no meu coração, porém a Guatemala também é muito linda. Muita cultura, muito bonito, muitos vulcões, muita natureza. Obrigado, Guatemala. Graças.
ainda na Guatemala, estamos na fronteira com Belize, estamos a aproximadamente 5 km, paramos para abastecer porque a gasolina aqui é bem mais barata aqui em Belize, já vamos com o tanque cheio, dá uma refrescada porque está muito quente, em torno de 35 graus, dá aquela descansada, aquela respirada pré-fronteira, ter um pouquinho de paciência, vamos lá, vamos tentar fazer a nossa fronteira, a nossa entrada com sucesso em Belize. Estamos passando por uns probleminhas aqui na fronteira de Belize. O Eduardo teve que voltar ali na fronteira da Guatemala para tentar ganhar o carimbo no passaporte italiano dele, para ele conseguir ganhar o carimbo da entrada em Belize com o passaporte italiano para conseguir entrar no México, porque ele não tem o visto para entrar nos Estados Unidos. E no México precisa ter o visto dos Estados Unidos ou um visto do México para entrar. Ou seja, agora é torcer para que dê tudo certo e as pessoas lá na fronteira entendam isso e só carimbem o passaporte dele. Conseguimos entrar em Belize. Agora estamos providenciando o seguro para rodar 2 dias aqui, né? A gente não vai ficar muito tempo. Vamos tentar chegar no México amanhã. Em torno de 20 dólares belizianos para ficar 2 dias, né? Em torno de 10 dólares americanos. A questão é que eu não consegui entrar com o meu passaporte italiano, isso é um problema, porque vou ter que sair daqui com o brasileiro e tentar entrar com o italiano no México, porque eu não tenho o visto do brasileiro. Deveria ter feito desde quando saí do Brasil, ter vindo com o italiano, porque na fronteira terrestre eu não posso simplesmente modificar meu passaporte, eu não sabia. Tinha uma quase certeza disso, mas apostei que não. Então vamos tentar sair amanhã de Belize, tudo certo, e tentar entrar no México com o seu passaporte italiano. Eu não tenho Visa no meu passaporte brasileiro. A pior das hipóteses é não ser aprovado no México, porque eu não tenho o histórico do meu passaporte de viagem no italiano. Então teríamos que voltar para Belize, ou voltar para Guatemala, ou voltar para o Brasil. Uma outra opção é sairmos de Belize em avião, deixar a moto e ir para algum país, ou uma ilha no Caribe, talvez, já vai ter que achar com passagem. Entro com o meu passaporte italiano, por exemplo, em Porto Rico, ou qualquer outro país, regresso para Belize com o meu passaporte italiano, e aí sim eu consigo sair de Belize com o meu passaporte italiano. Essa é uma segunda opção. Estou preocupado. Se deu certo, se Deus quiser vai dar certo. Estou bastante preocupado, mas vamos descobrir isso só amanhã. Agora a gente está falando seguro aqui e vamos seguir viagem. Agora sim, oficialmente, o nosso 15º país em Belize. 15º país. Alguns percalços no caminho? Sim, mas não vamos deixar de eu tô nos tenso. animar. Confesso que eu tô preocupado ainda. Enquanto eu não entrar no México, eu não vou relaxar. Mas vai dar certo. Que a nossa passagem aqui seja breve, por Exato. Belize e em paz e tranquila. Dedinhos cruzados que vai dar tudo certo. Agora vamos para Belize City. Quanto tempo? Mais ou menos 128 quilômetros. 128 quilômetros. Dizem que a estrada daqui são boas. Vamos ver se realmente é isso. E isso aí, partiu, e torcer para que amanhã, quando nós formos fazer a fronteira do México, que dê tudo certo. Saímos da fronteira da Guatemala em direção à cidade de Belize, um silêncio mais profundo que o normal. O vento batia no rosto, mas o que pesava mesmo era o pensamento constante. Eu tinha conseguido entrar com o passaporte brasileiro, mas sabia que, sem visto, ele não me levaria ao México. A única esperança era um milagre,
que o passaporte italiano fosse aceito mesmo sem o registro da travessia pelos países anteriores. E, entre cada quilômetro rodado, crescia aquela dúvida que só quem viaja sabe. Será que a estrada vai se abrir? Ou vamos ter que mudar os planos de novo? Oficialmente em Belize, como dá pra ver. Almoçamos, demos uma descansada, demos uma pensada e parece que apareceu um anjo na nossa vida hoje. Sim, mas a gente tem que explicar primeiro o que está acontecendo com a gente. Você já explicou. Não, antes a gente explicou. Lá quando você pagou Sim, o seguro. Sim, mas de fato eu estudei mais sobre o caso, conversei com um amigo, o Lula, do Brasil lá, e ele me disse que não tem a menor chance de chegar no México sem o carimbo no passaporte europeu de Belize ou da Guatemala. Então a gente ia voltar para Guatemala para tentar um voo, fazer todo o trâmite. Porque é mais barato os voos saindo da cidade da Guatemala e a estadia na Guatemala também é mais barato do que aqui. Então valia mais a pena nós voltarmos para Guatemala financeiramente, né? Do que Pensando. ficar em Belize e sair de Belize. Exatamente. Belize é realmente muito caro, mas é um lugar de paz, sabe? É, essa orla aqui é agradável, Não, né? tudo é agradável na cidade calma, pacata, que cidade gostosa. Me surpreendeu, não esperava nada de Belize. E tava nervoso, tava tenso. Um mexicano veio conversar, nos abordou, viu a moto. Falar da viagem, Falar né? da viagem, falar como é que a gente tá. A gente tava almoçando e explicamos a ele a situação. E ele falou, não, existe um procedimento Pode aqui ser em Belize. Possa ser, não. Esse procedimento ele existe. Pode ser que ele nos ajude ou não. De um viajante itinerário quando pede o Visa. Se ele tem 2, 3 carimbos de países anteriores de passagem, provavelmente eles liberam o Visa para o México. Então, a nossa esperança, conseguimos marcar para 8h45 da manhã. Tivemos a sorte também de ter escala, de ter disponibilidade no horário da embaixada. A embaixada está a 4 minutos de onde a gente está hospedado. Acho que as coisas estão encaixando, então eu estou confiante de que, por mais que demore 3, 4 dias para sair o Visa, mas depois da entrevista, e a gente fica aqui tranquilo esperando, do que voltar todo esse caminho. São 700 km até a cidade da Guatemala. Mais de 12 horas, porque a estrada da Guatemala não é boa também para cá. E também não é certeza de nada. Então a gente já estava meio, triste, desestimulado, um pouco depressivo. Levamos um balde de água fria hoje lá na imigração da Belize. Viemos da imigração da Guatemala até aqui na cidade de Belize, pensativos, cogitando as opções. E quando nós já estávamos praticamente certeza que ia voltar, apareceu esse anjo. Nos deu essa sugestão. E talvez dê certo. Mas Exatamente. Vamos tentar. A gente já está aqui, um dia mais aqui, um dia menos não vai fazer diferença. É melhor esperar aqui e ir no consulado amanhã ver se vai dar certo ou não, do que a gente sair igual louco para a cidade da Guatemala e lá achar voo e todas as funções. E também a questão, acho que quem está viajando com um foco como é o nosso de chegar no Alasca, esse voltar dá uma desanimada. Isso. A gente Então, não quer andar para trás. A gente não quer andar para trás, ainda mais por um motivo desse, assim. Então, acho que tentar resolver amanhã, cruzar os dedos. Isso, explicando o motivo do voo. O voo na Guatemala, por quê? Porque ele está 20%, 80% mais barato do que aqui na cidade de Belize. A gente pegaria um voo na cidade da Guatemala, ou para El Salvador, ou para Cancún, que é um preço ok. Sairíamos daqui com o passaporte brasileiro, no meu caso eu, que até está ok. Entraria no México com o passaporte italiano, sairia do México com o passaporte italiano e poderia entrar aqui na Guatemala com o passaporte italiano. E só assim eu conseguiria sair da Guatemala com o passaporte italiano para o México. Porque ele teria o registro dos países que ele passou, na verdade. Tem que ter uma saída no passaporte italiano para ele poder entrar no outro país. Então é isso. A gente vai ficar aqui torcendo para que dê tudo certo. Vai dar certo, tenho fé. Certo. Espero que quando você assista esse vídeo a gente já esteja lá no México.
Nos resta esperar e brindar a entrada em mais um país. Agradecer a Belize, estamos aqui por poucas horas. Torcer para que amanhã na Embaixada Mexicana dê tudo certo, estamos muito ansiosos. Pelo menos foi uma alma que apareceu ali do bem, ali um anjo. A gente estava almoçando no restaurante e falou: tenta a sua opção, e a embaixada fica aqui a 2 km daqui. Entra na internet e marca aí agora. Mas você pode ir lá direto que talvez ele resolva. Já até passamos agora na frente da embaixada para jogar uma energia positiva. Saber onde é que fica. É uma casa bem aqui perto do mar também. E aqui a gente está do lado da pista de avião aqui, ó. Pista aqui é o aeroporto. E o mar é aqui na frente, na rua do nosso Airbnb. Em frente à Baía de Belize. Belize a cidade parece ser uma cidade bem pequena. Muito tranquila, não tem prédios, são casas, muito calma, lembrou até um pouco Bocas del Toro. A arquitetura do lugar das casas lembrou Bocas del Toro. Lembrou Bocas del Toro, tem um estilo americanizado na arquitetura, na forma que as pessoas estão na casa. Os carros também, bastante caminhonete. Muita caminhonete. Mas não tem prédio, não tem shopping, não tem aqueles espaços megalomaníacos que são todos juntos, com restaurantes, fast food no geral, né? A maioria é fast food. E as pessoas aqui são muito simpáticas. O pouco que nós conhecemos, nós fomos em mercado, restaurante e tal, todo mundo muito querido. Ele cumprimenta na rua. Todo mundo, a maioria aqui, a língua é inglês, né? Então alguns desenrolam alguma coisa em espanhol, mas você vê que eles não tentam falar espanhol, eles não querem falar espanhol, eles querem que você fale inglês. Até na fronteira teve uma gente lá que ela não queria falar espanhol, ela falou inglês. Isso. O que nos atendeu na fronteira, ele tentou bastante até nos ajudar, mas ele desenrolou em espanhol. Desenrolou em espanhol e ficou chateado de não ter conseguido ajudar. Mandou a gente para a supervisora dele, para eu tentar convencer a supervisora dele a carimbar o passaporte italiano. Ela negou, ele ficou muito triste de não ter conseguido nos ajudar. Ele percebe que o agente de imigração tentou ali. Só que fugia da alçada dele, então realmente não teve muito o que ele fazer, mas vamos ter outra oportunidade. O importante é isso. Nós amanhã temos uma oportunidade antes de voltarmos a Guatemala. Adorei a Guatemala, mas eu não quero voltar, eu quero seguir em frente. Ainda não perdemos as esperanças, vai dar tudo certo. Vamos aqui brindar mais do dia e agradecer ao mar, agradecer tudo e conspire a nosso favor que eu consiga o Visa para entrar no México. Isso aí. Bom dia, acordamos na expectativa, com muita esperança. Aqui atrás de mim está a Embaixada do México. Eu vou tentar o visto para entrar no México com meu passaporte brasileiro. É o viajante frequente, aquele que passou por 3 países que não fizeram fronteira com o país de origem. Eles podem ceder esse visto com um custo aí de 50, 60 dólares. Consegui marcar, chegamos ontem em Belize, consegui marcar hoje 8h45, primeiro horário, estou esperando eles abrirem, já cheguei cedo aqui. A expectativa é muito grande para conseguir esse visto, porque se a gente não conseguir o visto, a gente vai ter que voltar para a cidade da Guatemala e tentar uma outra função, pegar um voo para a cidade da Guatemala e voltar com o passaporte. Não geraria um custo, um tempo, e a nossa cabeça está para frente, né? Não é para trás. Então, tá ventando muito aqui em Belize, que é a Baía de Belize. Então um dia muito bonito, mas com muito vento, porque esse vento traga sorte pra gente. Que o pessoal ali na embaixada tenha uma sensibilidade e entenda que a nossa intenção é boa e continuar aí atendendo esse sonho. Cheguei com 40 minutos de antecedência, né? Sempre gosto de chegar com antecedência, conversando ali com segurança. Ele me sugeriu comprar uma máscara, porque eles não vão me aceitar sem máscara. Então eu tenho que botar máscara. É complicado.
Vou tentar comprar uma máscara aqui, senão vou ter que voltar lá em casa para pegar uma coisa para botar no rosto. Consegui ir lá buscar a máscara. Vamos ver se isso aqui ajuda. Vamos tentar. Vamos lá. Caí em algumas exigências lá no consulado mexicano. Vim aqui, foram uns anjos que salvaram a minha vida. Espero que tenha resolvido. Wesley e Luiz. Ai. Ai. Deu uma boa notícia. O governador está rindo. Eu não sei ainda. Como não? Não sei, eu paguei, aí ela falou pra voltar as duas. Tá Deixei o zoando. passaporte lá, ela pediu pra deixar o passaporte, os papéis todos. Eu achei por um momento que não ia conseguir. Depois quando ela falou, vai lá tirar a foto, aí eu acho que eu vou conseguir. Aí depois me deu o papel para eu pagar a taxa, paguei a taxa de $50 e falou para voltar as duas. O segurança falou que tá tudo listo, mas eu só vou confiar quando pegar. Tá zoando. Calma. Aí vamos ficar mais uma noite. E para não morrer de fome aqui em Belize, que é tudo muito caro, Johnny e Natália, muito gusto, melhor burrito de Nicarágua e Natália de El Salvador. Estão aqui em Belize, ganhando a vida, e ó, o melhor burrito de Belize, sem dúvida. É um saludo para Brasília aí, Johnny. Então, um relato, fico realmente muito emocionado. Ontem a gente chegou aqui em Belize muito triste, muito desanimado, que a gente não conseguiu entrar em Belize com um passaporte italiano, que era o que me permitiria a entrada no México sem problemas. E já estava decidido a gente voltar para Guatemala, porque a gente ia bater lá na fronteira com o México e ia voltar. Eles não iam deixar entrar, consultei um amigo que aconteceu isso, ele teve que voltar para Guatemala também, com passaporte português. Ele conseguiu dar um jeito na fronteira da Guatemala e conseguiu entrar no México, mas não era da forma que eu gostaria de entrar no México. E aí a Thaís escolheu um restaurante até um pouco caro, assim, do que a gente está acostumado a gastar. Eu falei, vamos comer, sabe? Relaxa, precisamos dar uma relaxada, estamos em Belize, vamos desfrutar o momento aqui. E ali almoçando, chega um homem conversando com a gente, muito gentilmente, muito devagar, sabe, com calma, se aproximou até timidamente para conversar com a gente, perguntou um pouco da nossa viagem em inglês. Aí eu falei que eu não falava muito bem inglês. Se ele falava espanhol, ele falou, sim, falo espanhol, eu sou mexicano e moro aqui em Belize há algum tempo. Aí eu conversei com ele, mais ou menos que eu estava um pouco triste sobre essa situação do visto. Ele falou, existe uma opção, você pode entrar no contato com o consulado mexicano, que eles podem te dar um visto de viajante frequente, se você tiver passado por 3 países que não tenham sido fronteira com o Brasil. Aí eu falei, tá bom, não levei muito a sério. Eu falei, poxa, mas eu vou marcar, eu tenho que marcar, vai demorar. Ele falou, não, você pode chegar lá e que eles vão conseguir resolver pra você, que eles podem te ajudar. Eu tava não confiando muito, não acreditando muito, mas a Thaís prontamente entrou na internet, já conseguiu cadastrar e marcar pro horário 8h45. Cheguei hoje para fazer a entrevista. Ela me pediu várias coisas, foto 3x4, o comprovante de banco apostilado, muita coisa que eu só conseguiria ter no Brasil. De qualquer forma, ela não me desestimulou de vez. Ela falou, vai lá e tira os comprovantes e as xerox, as fotocópias, e traz uma foto. Eu sei, trouxe, levei, ela processo. Aí ela falou, olha, eu não sei se você vai conseguir, porque você precisa, mas volta aqui 10h30 da manhã que eu vou conversar com o cônsul. E se o cônsul autorizar e acatar a sua decisão, porque pelo processo comum você não vai ter visto. Então eu fiquei triste, né? Fiquei desanimado, poxa, não pediu. Aí voltei lá com mais documentos que ela tinha pedido e eu nem perguntei sobre o cônsul, nem nada, nem tive acesso ao cônsul. Ela foi lá e conversou com o cônsul e de repente ela volta umas 11h da manhã com papel, olha só, vai lá no banco e deposita. Eu fiquei muito animado, fiquei muito feliz, acho que eu vou conseguir, que agora eu tenho que pagar a taxa, esse visto vai sair. Aí eu já estava muito, muito contente, muito feliz, assim, tava com 99% de chance.
já tinha deixado meu passaporte, não pedi para deixar o passaporte. Deixei uma cópia do passaporte italiano também para ela, expliquei a situação, que ela queria que eu entrasse com o passaporte italiano. Eu falei, eu queria entrar com o passaporte italiano, mas o México não me permite porque eu não tenho histórico. Então, na hora agora de pegar o passaporte com visto mexicano, graças a Deus, quem que me entrega? O homem que conversou comigo ontem no restaurante. Eu estava desanimado, que me sugeriu essa ideia e vim. Ele era o cônsul do México. Olha como é que são as coisas. Como é que o Papai do Céu... e agradecer também ao Lula aí, do Rio, que conversou comigo, passou por isso também, pela sugestão. Estou muito feliz e feliz como é que o universo conspira a favor da gente sempre. Você faz as coisas boas e atrai coisa boa, e é isso aí, eu fico muito emocionado. Bom dia! Bom dia! Para quem não sabe, eu sou o Eduardo. Eu sou a Thaís. Isso, e hoje estamos bem felizes, bem esperançosos, um pouco apreensivos, com frio na barriga, mas nem tanto. Hoje estamos nos despedindo da América Central. América Central que, na minha opinião, é um lugar lindo, com pessoas maravilhosas e com certeza vale a pena conhecer. Muito legal o continente. A gente está concluindo a América Central. Esperamos. E vamos hoje entrar ao México e entrar na América do Norte. Vai ser um novo ciclo da viagem, já com o visto mexicano na mão. Vamos torcer, tá cedo, são 9 horas da manhã. No México tem um fuso horário diferente, pelo menos nessa região que nós vamos entrar em Yucatán. Acho que são 10 horas agora. É 1 hora na frente. E estamos com muita ansiedade, muita expectativa. Agradecer Belize aí por nos receber por esses dias, onde a gente resolveu bastante coisa da nossa vida em poucos dias, em poucas horas. Sim. E partiu, adeus América Central, muito obrigado. Obrigada. Partiu América do Norte. Com certeza vai estar guardado para sempre nos nossos corações, porque... E no nosso canal do YouTube. E no nosso canal, principalmente. Se você tá com saudade da América Central, é só rever os vídeos.